Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. O RPR11 vale a pena? Venha saber. Então pessoal, esse é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 82,84. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 15,9%, e ele está sendo negociado a um PVP de 0,81. Isso significa que o fundo está com 19% de desconto. É um fundo que tem uma liquidez altíssima, está negociando uma média de 13 milhões por dia, e ele está com a variação negativa de menos 0,49% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo de base R$ 100. E desde que ele veio a mercado lá nos idos de 2020, é um fundo que negociava sempre muito acima do seu VP. Por quê? Neste momento, o fundo surfou bastante o IGPM do período, que estava bastante descontrolado. E esse fundo estava entregando um dividendo altíssimo. O fundo, até mesmo por questões de segurança, começou a migrar o seu portfólio para IPCA. Nesse interstício, começou a ter deflação e tudo mais. E os resultados do fundo começaram a ser um pouco menores, né? Então, quando o fundo foi lançado, lá nos idos de 2020, apesar de ser um fundo de base 100, ele era negociado na faixa de 120, 130 e até R$ 140 durante alguns picos. Lá quase no final de 2021, o fundo começa a arrefecer para a faixa de R$ 120 e durante o ano de 2022, desde o meio do ano 2022, o fundo começa a regredir para próximo do seu VP. A partir do início de 2023, começa um cenário de queda, e esse cenário se deu com a maioria dos fundos de papel. Então esse fundo chega no seu VP, rompe e começa a ser negociado ali na faixa de R$ 89, R$ 90. Eles esboçam uma recuperação ali durante os meados de 2023, voltando a R$ 100. Passado esse momento, lá no final de 2023, o fundo quase chega a R$ 80. No início do ano de 2024, do ano corrente, o fundo esboça uma recuperação chegando a 90, mas atualmente o fundo vem com a tendência de queda, estando agora negociado na faixa de R$ 80, R$ 82. Mais abaixo aqui, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o seu nome, CNPJ. É um fundo para investidor geral, ele tem mandato híbrido, ele é um fundo de papel por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. O fundo atualmente conta com 83 mil cotistas e ele vem numa queda gigantesca do seu número de cotistas. A gente vai ver isso lá dentro do relatório gerencial. O fundo tem também mais de 11 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 101 e tem um valor de mercado de R$ 1 bilhão 190 milhões. E o último dividendo entregue pelo fundo foi de R$ 1. Continuando aqui no site, a gente vê agora sobre o dividend yield médio do fundo. E aquilo que eu falei para vocês. Note que o fundo, no início da sua trajetória, ele era negociado com bastante ágil. Ele era negociado na casa de 120, 130, 140 reais. Ainda assim, ele chegou a entregar dividendos de 1,37, de 1,17, 1,90, 2,45, mesmo sendo negociado na faixa de 120, 130, 140 reais. Muito disso aqui se deu em razão da deflação, do IGPM que estava disparado. Depois, o gráfico abaixo aqui, nós vamos ver nominalmente o quanto que esse dividendo era astronômico. Atualmente, o mercado tem exigido desse fundo algo na casa de 1,2%. E para que o dividendo se mantenha nessa casa, derruba-se a cotação para que o dividendo fique atrativo. Então, nominalmente dizendo, esse fundo chegou a entregar 2, 3,24, R$ 2, R$ 2,87. Então, ele entregava um dividendo muito alto, tá? E isso também fez com que o fundo fosse negociado, na época, a patamares muito elevados. Então, atualmente, o fundo está agora com entregas nessa faixa de R$1. Ele vem tendo quedas na entrega dos seus dividendos, né? E lá dentro do relatório gerencial, eles falam a respeito disso. Então, no último dia do mês, no dia 31/7, o fundo pagou no dia 14 de agosto a quantia de R$1. Como esse vídeo ele é gravado com bastante antecedência, quando ele for ao ar, seguramente vai ter sido anunciado em agosto para pagar em setembro
os próximos dividendos. Pelo que eu vi do relatório gerencial, acredito eu que vai ser algo nessa faixa de R$1. Internamente lá eles dizem que eles estimam entregar no mínimo R$1,01. Então eu acho que menos que isso não deve ser. E a tendência pode ser até uma melhoriazinha, algo na fase de 1,2, 1,5, 1,10, a depender tanto dos recebimentos quanto da inflação apurada no período. Mais abaixo aqui a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Então esse é um fundo atualmente que ele está com 20% de desconto, né? Teoricamente, 18%. Ainda assim, a rentabilidade do fundo, que não tem 5 anos, tá? Ele ainda não tem 5 anos, vem se mostrando uma rentabilidade muito alta. Muito disso é lógico, daquele momento que ele estava com rentabilidade muito boa, né? E agora deu uma arrefecida em razão das quedas. Mas esse fundo já entregou tanto dividendo que ele supera ainda assim as quedas do período. Então, nos últimos 5 anos, esse fundo não tem 5 anos, esse fundo entregou 44% de rentabilidade, o CDI 47%, o IPCA 33%, o IFIX 29% e o IDIV, que é o Índice de Dividendos das Ações, 68%. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora a forma de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com o clube de membros. Torne-se membro aqui do nosso canal. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório, acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você vai ter acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo está sendo gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo, participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto, com muitas funcionalidades e versatilidades. Além do mais, adquirindo a planilha, ela vai te ajudar a organizar os seus ativos, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda e até no poder decisório de qual ativo comprar. Então adquira a planilha, porque além de ser um ótimo produto, vocês nos apoiam financeiramente aí. Por fim, nós contamos ainda com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. São e-books também de excelente material, excelente conteúdo, barato, acessível, agregador. E comprando os e-books é uma forma de nos apoiar financeiramente. Então, pessoal, aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial, o relatório mais recente entregue, né? E aqui a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Eu vou dar um zoom aqui por enquanto, né? Que aqui fica bem pequeno. Então, o que é que o fundo cobra de taxa? Esse fundo cobra de taxa 0,25% de administração, 95% de gestão e 20% de performance se conseguir bater IPCA mais 7%. Aqui nós vamos ler os comentários da gestão a respeito aí das últimas movimentações. Então, a estratégia do fundo segue com foco no término das obras. O empreendimento Gescher, da operação Gescher, teve o TVO aprovado durante o mês de julho, sendo mais um empreendimento do portfólio com obra finalizada. A fase 1 do empreendimento Mar à Vista tem previsão de habites entre os meses de agosto e setembro. Com o término da obra do empreendimento Gescher, o término da obra do Mar à Vista e consequentes desligamentos e recebimentos de parcelas balão desses empreendimentos, o fundo deverá ter uma posição de caixa mais robusta para os meses subsequentes. A geração de caixa de junho foi dentro dos patamares médios dos últimos meses. Para julho, tem uma previsão em torno de 10% menor do que a geração de caixa do fundo, o que poderá ter reflexo nos dividendos, porém ainda mantendo o cenário base descrito nos relatórios. Então assim, ó, esse relatório aqui é do dividendo anterior que o fundo entregou, se eu não me engano, a gente vai ver aqui mais abaixo quanto ele entregou. E aí, depois disso, o fundo reduziu e entregou R$1, tá? Então esse cenário que eles previam entregar ainda não foi tão catastrófico, porque eles entregaram dentro do que o guidance lá do fundo espera. O fundo possui 4 empreendimentos, cujo principal foco está na finalização das obras, que é o De Paula, o Nilo, Mariana e Terras Altas. As 2 primeiras são operações 100% de crédito e a finalização das obras reflete diretamente no caixa do fundo por conta dos desligamentos das unidades. A Mariana e Terras Altas são operações com risco de equity e a finalização das obras concretizará a ativo projetado ou a sua manutenção em patamares satisfatórios para o fundo. Continuando no relatório, eles falam que o cenário econômico permanece igual eles tinham nos meses anteriores, né? Eu vou diminuir o zoom aqui para a gente continuar no relatório. Então aqui a gente vê alguns destaques, né? Na época, o fundo hoje está até um pouco menos que isso. A R$ 83,00 o fundo valia 978, né?
Só que no seu valor patrimonial de 101, o fundo vale 1 bilhão 188 milhões. O fundo havia entregado a 1,3 e ele reduziu para R$1, se eu não me engano. Aqui ele mostra o que foi integralizado, tanto de CRIs quanto de debêntures. E eles têm um pipeline já aprovado, né? Se o fundo conseguisse voltar ao seu VP, certamente eles iam tentar fazer uma captação aí, ó. Eles têm 240 milhões de reais aprovado aí em operações, só aguardando tentar pegar essas novas operações. Então aqui a gente vê a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Em junho, o fundo vem tendo resultado em linha com os últimos meses, mas um pouco menor, né, do que ele estava conseguindo oferir. A gente vai calcular as taxas do fundo aí pelo acumulado dos últimos 12 meses, né? Então, nos últimos 12 meses, o fundo teve de taxas ali, ó, 2 milhões 628 de administração, 9 milhões, quase 10 de gestão, e aqui tem outras despesas que eu vou considerar como sendo tudo, tá? Então nós vamos calcular aqui o que é que esses 13 milhões representam frente aos 175 milhões que o fundo receitou. Então vamos ver aqui na prática o que é que as taxas do fundo representam, ó, 13,672 vezes 100, isso aqui dividido por 175 milhões 987. Então o fundo, as taxas ali que vai para o Bolsa Gestão, está representando 7,76%, apesar de ser taxas careiras lá em cima, né, de 0,95, mais 0,25 e tal, mais performance, eu vejo como sendo, na prática, taxas totalmente aceitáveis, tá? Aqui ele fala o seguinte, ó, que em junho, o fundo oferiu 1,33 de resultado, 15 não passou pelo caixa, e aí o resultado que ele teve foi de 1,18. Após a retirada das despesas, caiu para R$1,03 e eles distribuíram R$1,03. O fundo tem de resultado acumulado e acruado e não distribuído quase R$1, mas isso aqui é resultado contábil. Somente vai destravar quando chegar o fim dessas dívidas ou se o fundo vender a mercado aí para antecipar esse recebimento, tá? Mais abaixo aqui a gente vê sobre a rentabilidade, essa parte eu costumo pular, mas é isso, ó, ele entregou R$1,03 e desses R$1,03 no mês subsequente, né, entregou R$1. Continuando aqui, a gente vê sobre o mercado secundário e o que me chama a atenção aqui é a queda do número de cotistas. O fundo que estava chegando quase a 100 mil cotistas lá em julho do ano passado, com 93 mil, quase 94 mil. Hoje, atualmente, né, pelo menos no último relatório gerencial, já era 84 mil. E baseado no site que a gente trouxe as informações lá no Investidor 10, era menos de 83 mil já, na faixa de 83 mil. Então vem caindo o número de cotistas, muita gente aí com medo e abandonando o barco. E aí aquela história, né, da ciclo da pobreza. As pessoas compraram o fundo certamente na alta e agora que o fundo está depreciado, estão vendendo com prejuízo, né, não sei se vai acontecer. Se em algum momento o fundo reverter e melhorar a situação, se bate uma inflação aí, esse fundo começa a entregar mais, aí as pessoas entram no fundo quando ele estiver caro, que ele vai entregar um dividendo maior, né? Para quando acontecer um movimento de novo, compra caro, vende lá embaixo. Depois, compra caro, quando o fundo estiver na baixa, vende novamente. E assim vai só destruindo o valor, né? Aqui a gente vê a composição do fundo, quanto ele subiu, né? Ele conseguiu ter uma alta astronômica em pouco tempo, momento em que estava tendo inflação disparada e o fundo distribuía muito, mas ele se arrefeceu. Ele até nesse interstício aqui tentou fazer uma captação que foi frustrada e agora ele vê um bom tempo aí lateralizado no seu patrimônio. É um fundo que já chegou a ter posição em 15 estados diferentes, atualmente ele está em 14 estados, já chegou a ter 39 operações e atualmente está em 37 operações. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário lá no relatório gerencial e ver mais informações, eu trago aqui agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar financeiramente, considere nos ajudar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva aqui no canal e nos ajude a chegar nessa meta. Comenta aí pra nós. E aí? Você tinha esse fundo imobiliário e saiu do barco, pulou? Você tem? Você teria? Você acha que esse fundo não presta, é muito arriscado? Que a gestão não presta, estão fazendo um mau trabalho? Comenta aí que o seu comentário é muito importante para nós. Eu sou conflitado ao falar desse fundo, eu tenho ele no meu portfólio, gosto da gestão, acho que eles fazem um bom trabalho, mas sempre foi um fundo muito arriscado. Ele não é tão arriscado quanto o pessoal da HCTR, Deve Versalhes e tal, mas sim é um fundo de alto risco, tá? Porque
ele tem operações aí de bastante risco para o portfólio. Além do mais, atualmente, ele está novamente com limites de concentrações elevadas. Aí eu vou mostrar isso aqui mais à frente no relatório, tá? Então, eu tenho, gosto do fundo, mas o fato de eu ter não significa que você deva ter. E nem que isso seja, que o fundo seja bom ou ruim, nem que isso seja indicação de compra, venda ou manutenção do ativo, tá bom? Agora, eu, quando opto por ter ativos, dificilmente eu me desfaço. Mesmo HCTR e DEVA, HCTR e Versalhes que eu tenho, eles estão parados lá no meu portfólio e eu só vou me desfazer caso futuramente eu veja que tem alguma janela de saída. Eu não vou mais aportar, mas sair eu não vou sair por agora. A minha posição nele é tão ínfima que não faz diferença eu vender o que eu tenho e me posicionar em outros ativos, sabe? Tipo, não vejo sentido nisso. Deixa lá. E se algum dia a situação melhorar, eu vou e me desfaço deles. Então, eu não quero mais tê-los, entende? Então, como eu tenho uma carteira bem diversificada, que alguns enchem o saco, né? Dizendo que é até pulverizada e tudo, a posição que eu tenho nos ativos não me afeta, sabe? Então, quando dá algum problema, isso não impacta diretamente aí no resultado do meu portfólio. Então, em relação a esse fundo aqui, não estou desesperado com essas situações, e caso ocorra melhora na economia aí, eu acho que esse fundo tem tudo para voltar a fazer entregas bem agressivas novamente, né? E aí eu espero que as pessoas não voltem a entrar nesse fundo somente pelos dividendos. E se alguém se posicionar no fundo, entenda que ele é um fundo arriscado. Enfim, nós temos aí um canal secundário, o canal Mu Notícias, e o nosso objetivo é chegar a 1.000 inscritos para monetizar esse canal. Atualmente nós contamos com 72 e a gente quer tentar chegar a 100. Vá lá no canal Mu Notícias e se inscreva para nos ajudar. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que tudo isso ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial. Eu vou dar um zoom aqui que ficou bem pequeno, né? E aqui é aquela situação que eu falei para vocês. Essas posições aqui do Residence e do Prima estão hoje representando 11% do portfólio aí. É uma concentração acima dos 10, né? Que seria o limite do limite. Os demais já estão em posições bem pulverizadas e bem interessantes. Agora, não olhe cegamente para isso. Ó. Por exemplo, ó, 5 Cents, ele tem duas posições aqui, ó, de 2,5 cada uma. Então, quando você olhar para as dívidas, veja se não tem duplicidade de devedores, para que você não acabe sendo induzido a erro aí. Vou diminuir o zoom aqui e, continuando no relatório, a gente vê os ativos que estão em, entre aspas, né, observação, são ativos aí em atenção. Ó. Então, o Olimpo, a proposta encaminhada pelo empreendedor foi aceita pela maioria dos cotistas. Dessa forma, teremos um prazo para o início das amortizações que serão parceladas até o final de 2024. Após a constituição das obrigações, ó, o empreendedor não cumpriu com o acordo e, junto com os demais investidores, estamos deliberando quais os próximos passos. Então, o cara pediu prazo, pediu ajuda, pediu fôlego e depois descumpriu, né? Então, pode ser que eles partam para a parte de execução. O Residence Club aí. O destaque positivo da operação segue sendo força comercial e resiliência na carteira, com centenas de novos contratos sendo vendidos mensalmente e a manutenção da venda líquida positiva. A companhia está muito próxima de obter investimentos para o empreendimento de Ilha do Sol, tornando possível a aceleração da obra e uma mudança substancial na exposição do fluxo de caixa. Na Bilec, apesar dos esforços comerciais de maio, não obtivemos as vendas necessárias para perfazer a meta estipulada. Continuamos trabalhando para que as vendas voltem a performar bem, conforme verificamos em abril. Os trabalhos de zeladoria se mantêm e isso vem gerando mais visitas ao empreendimento. No final do mês foi feita manutenção na área comum do empreendimento. Continuamos aguardando a concessionária para a liberação do TVO, a concessionária de energia. E o Crystal Residence, esse eles decidiram não mais aportar, tá? Nesse aqui eles falam o seguinte: a gestão, dentro de sua estratégia de alocação, decidiu por não mais aportar no empreendimento por conta da avaliação de atividade econômica na região. Ainda estamos com negociação com o empreendedor para darmos sequência no encerramento da operação. Algumas novas propostas foram encaminhadas e estão sendo analisadas. Continuando no portfólio, a gente vê o fundo, que antes ele tinha uma grande exposição a loteamento, migrou uma exposição alta para multipropriedade. Isso me chamou a atenção negativamente, tá?
Então hoje, 30% é multipropriedade, 22% loteamento, e aqui fica um apelo, né? Se vai colocar esse gráfico aqui, ó, coloca cores bem diferentes uma das outras. Se quiser aprender como faz, veja com o pessoal lá do CVBI, sabe? Eles fazem um gráfico que não tem como você confundir o que é o que, entende? Então assim, da forma como está aqui, nem sempre você pode ter certeza que é isso, sabe? Enfim. Então aqui estão os percentuais de segmentos que eles investem, e é um fundo que tem uma certa diversificação geográfica aí em diversas regiões do país. Mais abaixo a gente vê as alocações, né? O fundo ainda é majoritariamente 84% IPCA, ele tem 4% em IGPM e 11% a CDI. O IPCA é uma média de IPCA mais 13, IGPM mais 11 e CDI mais 10. São taxas muito altas, né? Então o risco, por consequência, também é muito alto. É um fundo que tem uma proteção para deflação alta, praticamente toda a carteira tem proteção contra a deflação. E aqui a gente vê como que está o andamento das obras. Isso é um ponto interessante, que a maior parte das obras já está finalizada, né? E ele tem uma outra parte muito grande, com pelo menos 70% também realizado. Então são poucas obras que têm um desafio forte pela frente. Nessa parte aqui de baixo, ó, é onde a gente vê que o fundo, teoricamente, entregaria no mínimo R$1,01, sendo que a gente viu que ele entregou R$1, né? Mas está bem perto ali do que eles projetam. Então isso aqui é como se a inflação fosse zerada, eles conseguiriam entregar no mínimo R$1,01 aí. Continuando aqui, a gente entra nos ativos propriamente ditos. Então, o que eu sugiro é, se você é cotista ou pretende ser cotista desse fundo, venha nessa parte final, que é a parte que eu acho que as pessoas mais ignoram, mais não dão importância, né? Venham nessa parte aqui para você entender, ó, o que é esse CRI do Atmosfera aqui, ó. Ele é um CRI, que tem alguns que são debêntures, tá? Fica lá em Ubatuba. O VGV é o volume geral de vendas, né? 34 milhões. Foi emitido 40 milhões aqui. O que foi dado como garantia para esse empreendimento? Cessão fiduciária de recebíveis de apartamentos vendidos e do estoque. Então, os próprios apartamentos foram dados como garantia. Alienação fiduciária da SPE, fundo de obra, fundo de reserva, aval dos sócios, só de ter sido dado como garantia. Os apartamentos, né? Então eu vejo isso aqui como sendo algo bem interessante. As obras são 100% prontas e as vendas aí, ó, de 89% também. Isso aqui é um ponto bem interessante. Eu não vou ver a respeito dos demais devedores aí, mas eu sugiro que se você tiver interesse em posicionar nesse fundo, venha aqui para você ler e estudar, porque eu acho que é de extrema importância aí para vocês que pretendem se posicionar no fundo. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. E eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere ir lá no canal Mu Notícias e se inscrever para nos ajudar. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on